Olá, eu me chamo Danilo Arnaldo Briskiewicz, gosto de contar histórias aqui no canal, estava aqui pensando, e hoje nós viemos visitar, contar histórias da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Ao visitar a Igreja do Carmo, na cidade do Cerro, em Minas Gerais, aqui no Brasil, é importante perceber que ela vai dar uma aula para os devotos e para os seus frequentadores, mesmo porque nós sabemos que essa igreja ela foi consagrada em 1781, no final do século XVIII, no período que nós chamamos de Rococó, onde a luz predomina, onde a forma de pintar, de dourar e também de enfeitar, ornamentar a igreja, já era bem diferente, por exemplo, do que no início do século. A igreja de espírito tridentino, ou seja, de espírito reformista, contra-reformista, queria ensinar os seus devotos de maneira popular, de maneira imediata e de maneira rápida. É por isso que no século XVIII, as pessoas que viviam aqui na Vila do Príncipe, antigo nome da cidade do Cerro, quando entravam na igreja, tinha uma aula de cosmologia ou de teologia tridentina, dividida em 3 momentos: a chamada igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Essa escala de igrejas começa com o nascimento físico, corporal. E esse momento é marcado nessa igreja onde nós estamos aqui agora. A entrada na igreja é o momento em que o devoto olha para cima e vê a representação de São João Batista batizando seu primo Jesus. O batismo é a porta de entrada na igreja ou no corpo místico do Cristo. E é interessante perceber que ao mesmo tempo que se entra debaixo do coro, o coro também é o lugar onde as vozes dos anjos anunciam coisa boa. Esse é o primeiro momento. O batismo é a entrada na igreja militante. Militante que tem um corpo, um espírito que está num corpo, o espírito que está num corpo, encarnado neste corpo, para fazer experiências que vão levar ou não para a salvação. Há 2 caminhos para o homem colonial, para o homem de espírito tridentino: a salvação para a igreja triunfante ou o inferno. É por isso que o primeiro momento é ensinar que a igreja triunfante ela é caminhante, ela é peregrina. Me acompanhe agora no segundo passo, que é quando a igreja mostra com toda clareza a passagem do mundo físico para a igreja padecente ou a igreja purgatorial. Após a morte do corpo físico, o devoto tem 2 caminhos, segundo a teologia do século XVIII: diretamente para o inferno, perdeu a sua alma, ou para o purgatório e depois para a igreja triunfante. Nesse caso, a nave, a parte maior da igreja, simboliza
a grande assembleia dos convidados. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E qual que é a lição que esse corpo da igreja dá para o devoto? Todos vamos morrer. O campanário, que é esse lugar onde os corpos eram sepultados dentro da igreja, indica o quê? Que aquele que vai morrer precisa estar preparado para fazer a transição, que não seja para o inferno, que seja do purgatório para a igreja triunfante. Nesse caso, vários testamentos do século XVIII mostram isso. As pessoas, os devotos, queriam ser amortalhados no hábito do santo de devoção, porque ao chegar na igreja padecente, no purgatório, haveria alguém que reconheceria que ela fez parte de uma irmandade, de uma confraria, de uma ordem, e para isso estava com as armas do seu santo de devoção. Essa devoção ajudaria na passagem, talvez, para a igreja triunfante. É importante perceber que até hoje existe o hábito de rezar pelas almas do purgatório, porque essas almas, elas estão em processo de limpeza, purificação final, para chegar até a igreja triunfante. Elas estão muito próximas dos humanos. É por isso que os católicos ainda rezam para as almas do purgatório. Lá no 18, isso era tão comum, era tão importante, que existia, por exemplo, a Irmandade das Almas, que no caso do Cerro, ficava na Igreja Matriz, juntamente com a Irmandade do Santíssimo. Na Igreja do Carmo, nós podemos perceber o terceiro momento, que é a Igreja Triunfante. Nesse caso, nós temos o altar principal, o altar-mor, o altar onde o padre, no século XVIII, rezava de costas para o povo, para a Assembleia, mas com sentido muito profundo. O padre está no lugar mais alto. Ele faz a intercessão entre a igreja peregrina, militante, entre a igreja padecente e a igreja triunfante. Esse padre, esse sacerdote, ele vai ser o responsável, por exemplo, por transformar a hóstia em corpo e sangue de Jesus. E nesse caso, todas as vezes que o fiel comunga, ele está mostrando a sua virtude e dizendo que pode ingressar um dia na igreja triunfante. A igreja triunfante é onde os anjos, os querubins, os arcanjos, todos estão vendo Deus diretamente. Esse privilégio se dá depois de muito esforço, de muita fé, de muita prece, de muita oração, mas também, e acima de tudo, de muita presença nas missas, porque esse era o espírito tridentino. Fazer com que as pessoas, os devotos, frequentassem os sacramentos da Igreja Católica. Nesse sentido, para chegar à Igreja Triunfante, para contemplar Deus diretamente, era preciso um longo caminho, que começamos, como vimos, pela entrada no batismo, pelo corpo, pela coletividade, pela eclésia, pela nave da igreja e chegando aqui ao altar. É por isso que no altar nós temos a representação do santo que vai proteger todos os devotos daquela irmandade. No caso da Ordem Terceira do Carmo, a própria Senhora do Carmo que faz essa proteção. Ela é então quem vai olhar os seus devotos no momento em que eles pedirem, vai zelar por eles, vai de alguma maneira pedir a Deus que ajude esse devoto a passar pelo purgatório e para chegar ao céu.